Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Conforme combinado, estou aqui gravando para vocês o que seria a nossa última aula do curso de gestões sobre a cavidade bucal do recém-nascido. Eu vou encaminhar essa aula, né? Estou encaminhando essa aula para vocês no grupo de gestões. E aí as dúvidas vocês podem me mandar ou no privado, né, do WhatsApp, ou colocar ali no grupo, que sempre a dúvida de um pode ser a dúvida de todos, tá? Eu vou tentar fazer de conta como se a gente estivesse lá no dia, tá bom? Espero que aproveitem e vou tentar ser o mais rápida possível também, tá? Para que não fique muito cansativo. A ideia, então, né, é que a gente falasse sobre a boca do recém-nascido, e aí a gente resolveu trazer outras coisitas mais, como a gente já falou, né, no sábado, a função do teste da linguinha, que é uma dúvida muito recente e frequente, as questões relacionadas à chupeta e outras questões que vão um pouquinho além, né, da boca do recém-nascido. Não sei se vocês sabem, mas já iniciando a nossa conversa, a gente considera recém-nascido o bebê do momento do seu nascimento até o 28º dia de vida, tá? Isso é considerado um recém-nascido. A partir do 28º dia de vida, a gente já chama, né, de bebê. Então, eu ficaria bem restrita se eu fosse falar somente da boca do recém-nascido. Então, eu trouxe, né, algumas informações além, mas que vão auxiliar vocês em algumas tomadas de decisão e para tirar algumas dúvidas nesse período, né, tão bacana que é o nascimento do nosso bebê. A boca do recém-nascido é importante a gente entender que ela é, além de fonte de alimento, é o local, né, por onde ele vai receber a segurança, o afeto, o prazer, é por onde ele vai se conectar com essa mãe, que antes ele estava, né, dentro da barriga da mãe, ligado 24 horas por dia com a mãe pelo cordão umbilical. Então, no momento que o bebê nasce, é instintivo ele procurar, por exemplo, o seio materno, porque ele é por ali que ele vai receber o alimento, né, que é o leite materno, e além disso ele vai se sentir conectado e muito mais seguro. Então é através da boca que os bebês começam a descobrir, né, esse mundo externo fora do útero. Como foi falado no sábado, a gente tem nos primeiros 3 meses do bebê o que a gente chama de esterogestação. Então, o bebê ele ainda vai estar muito conectado com a mãe, ele ainda não entendeu, né, na verdade, que ele nasceu. E quanto mais próximo, quanto mais no colo, quanto mais grudado ele tiver dos seus cuidadores principais, mais seguro ele vai se sentir. E essa fase, quando a gente pensa só relacionado a questões bucais, essa fase ela se estende um pouquinho mais. A gente considera do 0 aos 2 anos o que a gente chama de fase oral, onde a boca ainda vai ser o centro de controle dessa criança, desse bebê, né? Depois a gente passa para a fase anal, que é quando o bebê começa a ter controle dos esfíncteres, que normalmente é associado com o período de desfraude, tá? Mas nesse começo, então a boca, ela é o centro de tudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo que a gente vai fazer, né, no bebê, quando a gente está falando de boca, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter carinho, a gente precisa entender, né, que não tem como eu chegar e querer fazer uma avaliação de uma forma mais agressiva, mais rápida, né? Eu preciso ser extremamente conservadora e eu preciso ser calma e eu preciso, né, ter muito cuidado quando eu for avaliar um recém-nascido, porque afinal a boca, né, é um local do corpo muito sagrado para o bebê nesse começo, tá? Quando o bebê nasce, o pediatra, nós falamos isso no sábado, ele vai realizar uma série de exames, tá? Para que ele faça uma avaliação da saúde geral do bebê e ele vai verificar, principalmente anatomicamente, se está tudo bem. Isso vai acontecer em todos os bebês. Aí vocês podem se questionar, Joana, mas tem a Golden Hour, né? Em que momento que esse exame vai acontecer? Como foi falado também no sábado, tudo vai depender de como está esse bebê, né? A gente vai ter que entender se esse bebê está bem, se ele tem condições de fazer o pele a pele e ficar com a mãe um período antes dele ser examinado pelo pediatra, ou se porventura esse bebê nascer
com alguma questão que precisa ser avaliada primeiro, como a nossa pediatra falou, a gente é do time do bebê, né? Então, por mais que tenha sido combinado no plano de parto que ia ter golden hour, que ia ter clareamento tardio do cordão, que ia ter tudo isso, se o bebê precisar de uma atenção especial logo que ele nasce, essa vai ser a prioridade, a saúde do bebê, tá? Assim como também a prioridade a saúde da mãe. Mas de forma geral, o que acontece é que o bebê nasce, ele vai, né, pro colo da mãe, vai ficar ali fazendo pele a pele. Ele não necessariamente precisa sugar no seio nesse período, tá? Às vezes o bebê ele ainda tá com esse reflexo de sucção ainda um pouquinho incoordenado, mas é importante ele estar ali perto, ele sentir o cheiro. A gente brinca assim, ele dá umas lambidas no seio da mãe. A verdade é que vocês vão estar ali se conhecendo e se conectando, rola aquele imprinting que a gente chama, né? Então é um momento super legal. Eu brinquei, né, com a Luciane, a pediatra que conversou com vocês no sábado, a dica do beijo. Ela me falou isso alguns dias antes do Pietro, meu filho, nascer. E eu tenho na memória, assim, ó, que eu digo, eu me emociono toda vez que eu lembro muito, assim, ó, o cheirinho, o calor do Pietro quando ele nasceu, que ele veio para os meus braços. E que eu dei esse beijo, assim, e eu tenho isso muito guardado na minha memória, então eu agradeço a Luciane, sempre que eu vejo ela eu falo, assim, que foi a melhor dica que alguém me deu em relação ao nascimento do meu filho, e eu sempre digo que ela precisa disseminar essa informação, porque realmente é um momento muito legal. Então o bebê ele vai ficar um pouquinho ali com a mãe, e aí se tiver tudo bem, ele pode ficar um maior tempo, né? E a ideia é que ele vá para um exame muito rápido com o pediatra. E aí depois ele pode voltar e ficar com a mãe. Ainda não é o momento das vacinas, o momento que vão vestir, não, tá? É simplesmente para pesar e ver se anatomicamente o bebê está bem. Então, no nascimento do Pietro, por exemplo, foi um parto normal, né? Eu fui dessas que conseguiu, assim, eu peguei o Pietro, eu participei do parto do meu filho, foi super bacana. E aí o Pietro nasceu e ele veio, né, pro meu colo, o Rafa cortou o cordão, e aí ele ficou comigo ali, a pediatra estava junto, ela deu uma olhada e disse, não, ele tá bem, né, eu vou deixar ele aí um pouquinho contigo, daqui a pouquinho eu volto. E aí nós ficamos ali 15, 20 minutos, não tenho, né, a precisão do tempo, e aí ele foi com o Rafa no colo do pai, tá? Só enroladinho num coelhinho. Foram para uma salinha ao lado. Rapidamente ele foi avaliado, foi pesado, medido. E em menos de 5 minutos ele já voltou para o meu colo. E ali ele ficou por mais muito tempo. E aí somente depois, quando a gente já estava indo para a sala de recuperação, foi que aí então ele foi fazer as vacinas que são preconizadas logo após o nascimento, né? Passar o colírio, enfim, a pomadinha, e aí colocou a roupinha. Tá? Eu acho que ele ficou, enfim, 2, 3 horas comigo. Então tudo vai depender de como está o bebê. Mas essa primeira avaliação que o pediatra faz, que é essa logo depois que o bebê nasce, ela precisa ser realizada, tá? Por quê? Porque existem algumas alterações, tá? Que a gente vai falar daqui a pouquinho, que podem interferir em algumas funções vitais do bebê, né? E essas alterações anatômicas, elas podem estar em qualquer parte do corpo, inclusive dentro da boca, tá? Então, esse protocolo pós-natal de avaliação que o pediatra vai fazer, ele é preconizado tanto pela Organização Mundial da Saúde, quanto pela Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? E ele visa o bem-estar do bebê. E, obviamente, né, uma das partes que vai ser avaliada é a cavidade bucal do bebê. Mas, como eu disse, a gente precisa considerar que esse bebê ele acabou de nascer, ele nem entendeu ainda o que está acontecendo. E aí, a gente não vai de cara colocar luva e colocar as mãos dentro da boca do bebê porque eu quero ver a língua, porque eu quero isso, eu quero ver aquilo. Esse exame ele é um exame um pouco mais superficial, né? Onde, na verdade, a maioria das vezes o bebê vai chorar. Então, no choro, né, às vezes com a utilização de uma lanterna ou de um foco, o pediatra vai avaliar se existe alguma questão que pode estar obstruindo via aérea, né, algum cisto, alguma coisa assim, a língua com alguma deformação, alguma coisa que possa estar impedindo nesse momento, principalmente que o bebê respire, né? E aí depois a gente começa a se questionar as questões relacionadas à amamentação. Então, daqui a pouquinho vocês vão entender o link, né, que eu vou fazer com isso, com a função do teste da linguinha, tá? Então, se a gente tem, na verdade, um pediatra que ele tá ligado,
né, com o que está acontecendo e ele realmente está ligado em avaliar o bebê, ligado com essas questões relacionadas à amamentação, se tiver uma alteração importante, vai chamar alguém para ajudar, tá? Então, relacionada à cavidade bucal, como eu falei, o principal objetivo, né, é ver se tem qualquer coisa que impeça alguma função vital do bebê. E como eu estava dizendo, caso isso ocorra, o pediatra vai tomar as devidas providências, né? Ou ele vai chamar outro profissional, que pode ser a fono, pode ser um cirurgião pediátrico, dependendo do que ele avaliar, ou um odontopediatra. Eu trabalho dentro de um hospital e no hospital que eu trabalho, é um hospital privado de Porto Alegre, é super comum, né, quando eles percebem qualquer alteração relacionada à cavidade bucal, eles chamarem o odontopediatra para avaliar, né, que somos eu e mais duas colegas, uma delas é a Fábio, que está com a gente no Pergunta para a Mãe. Então, é muito comum a gente subir e avaliar bebês dentro do centro obstétrico. Tá? Tem uma alteração que a gente chama de dente natal ou neonatal, que às vezes a gente precisa tomar algumas decisões rápidas. Já aconteceu, por exemplo, de ser um parto, uma cesárea, né? A pediatra, no momento da avaliação do bebê, percebeu que o bebê tinha nascido com dentes, e a gente vai ver daqui a pouquinho, que é uma alteração que pode acontecer, e o dente estava com bastante mobilidade e nós precisávamos, junto com o pai, tomar a decisão de deixar esse dente ou de extrair o dente, sabendo dos riscos do bebê aspirar e tal. Então a mãe, né, estava lá terminando a cesárea e nós já estávamos na salinha dentro do centro obstétrico junto com o pai, decidindo o que a gente ia fazer com esse bebê, né? Então isso é uma rotina, tá? Faz parte das rotinas pós-nascimento, essa avaliação do pediatra e, como eu disse, dependendo do que ele observar, ele vai chamar, né, o colega capaz de tomar as decisões junto com ele, tá? O que a gente considera normal na boca do recém-nascido, tá? Então, no momento que o bebê nasce, que existe essa avaliação, quais são as características que a gente considera normal na cavidade bucal do bebê, tá? A primeira delas que eu gosto de falar é do retrognatismo mandibular, tá? Todos os bebês, eles vão nascer retrognatas. O que é o retrognatismo, tá? Eu não sei se vocês vão enxergar agora na gravação, a gente vai descobrir depois, mas tomara que vocês enxerguem o que eu esteja mostrando, tá? Eu até vou voltar aqui na outra imagem, não consigo voltar o slide na gravação. Mas o que é o retrognatismo mandibular? Todos os bebês, eles têm a tendência a nascer com o queixinho, tá? Um pouquinho mais retraído em relação à maxila, tá? Então, a mandíbula, ela vai estar mais para trás do que a maxila, tá? Qual que é o objetivo disso, tá? A natureza é tão sábia que isso é para facilitar a passagem do bebê pelo canal do parto, tá? Se os bebês tivessem o queixo bem protruso, o queixo bem para frente, na hora da passagem no canal vaginal, isso poderia ser um impeditivo da fluidez, digamos assim, do nascimento. E depois que o bebê nasce, a ideia, o que a gente espera, o que a gente gostaria que esse bebê mamasse no seio, esse estímulo que ele vai ter mamando no seio, não sei se vocês lembram que a Ana falou na aula dela, a Ana Terrazan, consultora, que o bebê ele vai abocanhar a mama e ele vai fazer um movimento, né, para anterior com a mandíbula, né, que isso é o que a gente considera um movimento normal da amamentação e não um padrão vertical. Esse movimento antero-posterior que o bebê vai fazer é o que vai ser o estímulo de crescimento para essa mandíbula no sentido antero-posterior, tá? Eu trouxe aqui o Pietro, né, que vocês conheceram. Aqui é o Pietro com 7 dias de vida, tá? Chega a estar torto aqui o queixinho, mas olhem, ele tem a maxila bem mais anterior, bem mais protrusa do que a mandíbula. E aqui a gente pode ver o Pietro já com 5 meses, a gente pode ver a diferença, né? A mandíbula cresceu muito mais do que a maxila. Ele segue, né, com a maxila ali mais bicudinha, mas a gente teve um crescimento importante da mandíbula,
tá? E isso aconteceu principalmente em função do aleitamento materno. O Pietro mamou exclusivo no seio por 6 meses, então ele não teve nenhum outro tipo de estímulo de crescimento do sistema estomatognático que não o aleitamento materno, tá? Uma outra característica, só para finalizar a questão do retrognatismo, tá? Por que eu gosto de trazer? Porque em alguns casos a família se assusta um pouquinho, porque às vezes o queixo fica mais marcadinho, assim, quando o bebê é muito retrognata, às vezes essa discrepância é um pouquinho maior, e aí a gente tem uma questão genética, né? Tem pais e mães que por si só já tem essa genética de ter o queixinho um pouquinho mais para trás, então junta isso, a questão genética do pai ou da mãe, com o que a natureza já faz, né, esse retrognatismo, às vezes o bebê é bem retrognato. E aí isso às vezes assusta os pais, tá? Mas a gente considera normal. Casos extremos vão ser avaliados. O pediatra ele sabe verificar se esse retrognatismo está dentro da normalidade ou ele está acentuado. E caso ele entenda que está mais retrognata do que a gente gostaria ou do que se considera normal, como eu disse, ele vai chamar alguém, né, para fazer uma avaliação mais específica em relação a isso, tá? Mas não é uma coisa que vocês precisem, assim, se assustar, né, logo que o bebê nasce, porque, como eu disse, a gente considera isso normal, tá? Outra característica que a gente considera normal, e acabei de descobrir que eu acho que vocês não estavam enxergando o que eu estava marcando, porque agora que eu vi que eu consigo aqui marcar um pointer, é a musculatura labial triangular que a gente chama, tá? Normalmente o lábio inferior do bebê, ele vai ser horizontal, né? Ele não vai ter grandes curvas e o lábio superior, ele vai ter um formato um pouco mais triangular, tá? E o vértice desse triângulo, ele fica aqui no filtro nasal e é normal a gente ter essa protuberância no lábio, que a gente chama carinhosamente de calo de amamentação, tá? O que é importante a gente saber em relação a esse calo, tá? Que quando ele aumenta muito de tamanho, e nos bebês que mamam no seio ele vai ser sempre maior do que nos bebês que não mamam no seio, mas quando ele aumenta muito de tamanho após as mamadas, ou ele começa a descamar, tá? A gente pode desconfiar que esse bebê não está fazendo uma sucção no seio muito efetiva ou que ele está precisando compensar alguma coisa com a musculatura labial, tá? A amamentação, né, o aleitamento materno no seio, ele precisa fluir, tá? Ele precisa encaixar e a gente precisa que a língua faça a maior parte dos movimentos. O lábio, ele vai ter importância sim, mas é uma importância mais relacionada ao vedamento. Ele não tem que fazer força para manter esse vedamento. Então, no momento que o bebê precisa fazer força com o lábio, significa que ele está tendo que compensar alguma outra coisa. E por isso, esse calo, ele pode ficar maior ou ele pode escamar. Se isso acontecer, o ideal é que esse bebê seja avaliado, né? Que esse conjunto mãe e bebê na amamentação seja avaliado. E aí essa avaliação pode ser ou do pediatra, se ele entende de amamentação, ou de uma consultora de amamentação, tá? Uma outra característica, tá? Normalmente a cavidade bucal do recém-nascido, ela vai ser pequenininha, tá? E ela não vai ter dentes. Então, daqui a pouquinho eu vou falar do teste da linguinha. A gente que faz testes da linguinha na maternidade, às vezes o bebê não tem nem 24 horas de vida, é bem difícil da gente fechar diagnósticos, tá? Principalmente quando a gente tem alguns freios duvidosos. Justamente porque a boca do bebê é pequena e, como eu falei, é tudo muito delicado e eu não vou fazer força para uma hiperextensão e abrir bem a boca desse bebê nesse primeiro momento. Então, tem algumas coisas que são bem difíceis da gente avaliar, ainda mais que a gente está no quarto, sem a luz, enfim. Mas a gente precisa, né, entender e respeitar, né, esse mundinho do bebê. Aqui mais especificamente, né, o que a gente consegue ver dentro da boca do bebê, tá? A gente vai ter um tecido gengival que ele vai ser normalmente bem rosado e ele é firmemente aderido. Essa gengiva que cobre o local onde depois vai nascer os dentes,
ela normalmente, né, ela é mais isquêmica, né, rosado, meio esbranquiçado até, e a gente chama, né, esse local de rodetes gengivais. Nós vamos ter uma outra característica bem importante, que é o cordão fibroso de Robin e Magetot, que é esse cordão aqui que eu estou mostrando, tanto na arcada superior quanto na inferior. Normalmente ele se posiciona na região ali intercanina, então pega canino e incisivo, né, o local onde seriam, né, onde erupcionaria o canino e o incisivo. Esse cordão fibroso ele existe também para ajudar no vedamento, né, para auxiliar na amamentação, e é bem comum os pais verem isso e chamarem e dizer, eu acho que ele tem dente, porque às vezes é mais esbranquiçado esse cordão, mas na verdade é uma característica anatômica normal da boca do bebê. A maxila, que é esse osso superior, ele é pouco profundo, então quando a gente coloca o nosso dedo, normalmente é um palato que ele é mais horizontal, né? Ele raramente vai ser um palato mais profundo, com crescimento mais vertical. E as rugosidades palatinas, que se vocês colocarem a língua agora atrás dos dentes incisivos superiores de vocês vão sentir que a gente tem algumas ranhuras ali palatinas. Então essas rugosidades no bebê, elas são bem pronunciadas, tá? E a gente tem o que a gente chama de proeminências lobulares, tá? Que são os locais aonde a gente vai ter depois a erupção dos dentes de leite, tá? Então, na verdade, essas proeminências, elas mostram o volume do germe do dente de leite que vai nascer em seguida, tá? A gente vai entrar agora um pouquinho nos freios, tá? Na nossa boca a gente tem diversos freios. A gente tem o freio labial superior, que é esse que eu vou mostrar agora. A gente tem o freio lingual, são os dois que a gente mais costuma avaliar e falar sobre. Mas existem outros freios, tem o freio labial inferior e a gente tem outras bridas, né? Que são freios menores que se distribuem ao longo da nossa cavidade bucal. Todos eles vão auxiliar nessa ligação, né, do lábio, da bochecha com os ossos da maxila e da mandíbula e no caso do freio lingual com a língua, tá? Os freios, eles são um tecido conjuntivo, tá? Não é um tecido muscular, então uma das perguntas que nos fazem bastante é, se eu não intervir no freio, tá? Um freio alterado, uma língua presa, se eu não intervir agora, não tem chance disso alongar, né? Disso esticar ao longo da vida? Não, pelo tipo de tecido, pela característica do tecido que é composto o freio, não é possível que esse freio alongue, a não ser que tenha um trauma na região. Então, uma pessoa que é diagnosticada com anquiloglossia, que é a língua presa quando bebê, se não tratada, ela vai ter a língua presa enquanto não resolver o problema. Então, vai ser um adulto com a língua presa, tá? Mas voltamos aqui para o freio labial superior. A gente considera normal no nascimento, tá? Um freio labial que ele vem da região do lábio superior e ele vai se ligar direto na papila palatina, que fica nessa parte posterior aqui da maxila, tá? A ideia desse freio é ajudar na estabilidade desse lábio e no auxílio da amamentação. O que é importante a gente avaliar no freio labial, tá? Existem alguns freios labiais que vão impactar na amamentação? Existem, mas eles são bem mais raros do que os freios linguais, tá? A prevalência é muito menor do que dos freios linguais. O que a gente precisa hoje avaliar do freio labial é se ele vai permitir ou não a eversão do lábio superior. Então, o que a gente precisa avaliar é se o bebê consegue, sem esforço, fazer esse movimento, tá? Se a gente tem uma mobilidade do lábio superior facilitada. Quando esse freio labial superior ele é tão preso que o bebê não consegue mobilizar o lábio superior, daí sim a gente pode avaliar e talvez isso venha a impactar na amamentação e a gente precise fazer uma correção de forma, né, mais precoce, tá? Mas a grande maioria dos casos não vai interferir na amamentação, tá? Então, tô, né, mostrando um outro tipo de freio, um pouco mais inserido do que o anterior, tá? E aí, normalmente dentro dos primeiros 3 anos da criança, né, ao passar dos meses da criança, mais de 80% desses freios que tinham uma inserção na papila palatina, então uma inserção mais posterior,
eles acabam pelo crescimento da maxila, né? Eles acabam se posicionando de forma normal. Por isso que a gente não faz grandes intervenções, porque a gente sabe que essa inserção, que num primeiro olhar não está adequada, ela vai se corrigir por conta com o próprio crescimento da criança, tá? E aí a gente vai ter, então, né, de 15 a 20% dos casos que vão se manter teto labiais, que a gente fala, que essa inserção do freio vai se manter lá na papila palatina. Nesses casos, então, a gente vai daí avaliar, né, esse paciente já mais velho, essa criança já ou em idade pré-escolar ou em idade escolar. Muitas vezes a gente vai inclusive acompanhar as trocas dentárias e só vai fazer uma avaliação quando estiver trocando para dentição permanente, para aí então a gente entender se a gente vai ou não intervir nesse freio labial, tá? Então, normalmente a gente não vai indicar o tratamento cirúrgico para bebês do freio labial superior, tá? Já o freio lingual, deixa eu ver se eu consigo fazer o vídeo aqui funcionar, tá? Ele tem que estar inserido na base da língua, deixa eu colocar a minha mão aqui, faz de conta, deixa eu organizar aqui. Que essa parte aqui do meu dedo é a língua, tá? E essa parte aqui é o rebordo gengival. Então, a gente considera um freio normal, um freio que está inserido normalmente do terço médio para posterior da base da língua e que ele se insere antes do rebordo lingual na parte do assoalho da cavidade bucal, tá? E o que a gente espera é que esse freio ele permita que a língua faça uma série de movimentos, né? Protrusão, que é colocar a língua para fora, canulamento, que é fazer a canoinha que a língua precisa fazer no seio materno, lateralidade de língua e elevação de língua, tá? Mais do que colocar a língua para fora, conseguir elevar ponta e dorso de língua, pra gente, quando a gente fala de amamentação, é mais importante do que simplesmente conseguir colocar a língua para fora, tá? Então, eu vou tentar mostrar esse videozinho aqui do Pietro, que foi eu fazendo nele para avaliar, ó. Então, deixa eu pausar. O Pietro estava dormindo, tá? E isso é uma coisa que vocês podem fazer no filhote de vocês. Eu posso até mandar um link depois com esse vídeo ou mandar o vídeo do Pietro. A gente pressiona embaixo do queixinho com o bebê dormindo. E aí depois a gente vem e traciona o queixo. O que a gente espera é que o bebê esteja com a língua bem elevada, com a ponta da língua na papila palatina, que é essa bolinha que a gente tem atrás dos incisivos centrais superiores, e que eu fazendo esse movimento de abertura, essa língua consiga se manter elevada, tá? Depois, claro, se eu abrir muito a boca, essa língua ela vai cair, mas o ideal é que ela se mantenha o elevada o mais tempo possível, tá? O Pietro, num primeiro momento, tinha um freio posterior bem duvidoso, tá? Um outro momento eu posso contar o caos dele para vocês. Mas a gente conseguiu ajustar com osteopata, com outras formas, ele não precisou ir para intervenção cirúrgica, tá? Mas a gente consegue enxergar, deixa eu colocar aqui, a gente consegue enxergar, ó, o freio do Pietro aqui. Ele vem da metade da linguinha e vocês não vão conseguir enxergar, mas ele insere bem na lingual do rebordo. E era ali que ficava a nossa dúvida se isso iria ou não impactar, né, na amamentação e em outras funções do Pietro. Por isso que a gente acompanhou. Tentar dar continuação. Então, ó, vou tracionando, até que daqui a pouco ele despenca, né, do céu da boca. Vou colocar de novo. Ó, pressiona embaixo do queixinho e aí depois vai tracionando, abrindo. Essa é uma forma que a gente consegue visualizar bem os freios, tá? Deixa eu passar. O que a gente espera no choro do bebê também, tá? Que eu falei, né, que existiam algumas coisas que vocês podiam olhar e que dependendo do olhar de vocês, se não fosse parecido com o que a gente está mostrando aqui e não tenha sido, né, especificamente avaliado no bebê de vocês essa questão do freio, isso poderia chamar a atenção de vocês e vocês poderiam solicitar a avaliação, por exemplo, do pediatra no hospital ou de alguma outra pessoa. Como a Ana bem lembrou no sábado, as consultoras de amamentação, elas não podem dar diagnóstico, tá? Elas não fazem o teste da linguinha e carimbam com diagnóstico de normal ou alterado. Mas a grande maioria delas é capacitada para fazer a avaliação e elas conseguem perceber, na grande parte dos casos, se é uma consultora que estuda e é bem experiente,
elas conseguem perceber se tem alteração ou não e aí elas vão encaminhar, né, para o profissional responsável para avaliar e fazer a correção se for necessário, tá? Então, as consultoras de amamentação, elas também têm condições de fazer essa avaliação. E aí, no choro, tá? O que a gente considera normal é um bebê que chora e que consegue elevar a linguinha arredondada, como é o caso aqui da foto, tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho o teste da linguinha. Quando a gente percebe, por exemplo, um bebê que a língua fica bem baixa, não sobe, ou que tem uma fenda no meio da língua, ou enfim, a gente fala às vezes que parece que tem uma cortina na língua, normalmente a gente desconfia de alguma alteração do freio, tá? O que a gente espera é uma língua elevada e com a ponta arredondada no momento do choro. E isso vocês vão poder ver no filhote de vocês quando estiver chorando. Então, se a gente tiver, né, alguma alteração no teste da linguinha, a melhor conduta deve ser avaliar o mais breve possível. A gente já tem evidência, tá, científica, a gente já tem trabalhos mostrando essa associação direta de freio lingual alterado com dificuldades na amamentação, principalmente relacionados a dor e fissura na mãe e dificuldade de ganho de peso no bebê, porque ou vai ser um bebê que ele vai mamar um pouquinho e já vai cansar e vai dormir, e aí ele vai mamar com bastante frequência, e isso, enfim, vai deixar a mãe cansada, vai machucar o seio, ou ele é um bebê que vai fazer mamadas longas, você vai ficar 40 minutos, 1 hora no seio, e aí dorme, e aí daqui 30 minutos, 40 minutos já está com fome de novo. Então, na verdade, não tem sucção efetiva, né? Nem num caso, nem no outro, e aí normalmente quando vai no pediatra a gente não tá com um ganho de peso adequado, tá? Então, quanto antes a gente avaliar, menor o risco, né, da gente ter maiores interferências na amamentação, tá? Então, quais alterações a gente pode encontrar na boca do recém-nascido, tá? A gente viu agora o que a gente considera normal, né? E agora a gente vai partir para as alterações que a gente pode encontrar. Então, uma das primeiras alterações que a gente fala e que eu já tinha comentado com vocês são as alterações de erupção, tá? Esse primeiro bebê, essa primeira foto, foi esse que eu comentei com vocês que a mãe ainda estava no centro obstétrico e estávamos eu, a pediatra e o pai do bebê decidindo o que a gente ia fazer. O bebê nasceu como se fosse com um cisto, né, uma bolha que mobilizava muito para frente e para trás, assim, muito, e a gente enxergava por transparência que tinha um dente do lado direito e um dente do lado esquerdo que não estavam com a sua formação correta, não estavam bem implantados. E a gente tinha um risco de quando esse bebê fosse para o seio, que se rompesse essa bolha, né, e que o bebê aspirasse esses dentinhos que estavam ali dentro. Então, nesse caso, se optou por remover esses dentes que a gente chama de dentes natais, quando o bebê já nasce com o dente, ou neonatais, se eles aparecem, né, nos primeiros dias de vida do bebê. O outro caso, o bebê da direita, esse já nasceu com o dente para fora, né, e aí nesse caso... esse caso aqui, nós não tinha mobilidade, mas não uma mobilidade importante que colocasse em risco do bebê aspirar esses dentes, tá? E aí, nesse caso, se optou pela manutenção dos dentes. Então, a gente acompanhou toda semana, a gente via esse bebê e a gente acompanhava a mobilidade desses dentes para ver se tinha risco ou não, né, desse bebê aspirar esses dentes. Tem alguns casos que pode fazer ferida embaixo da língua enquanto o bebê está mamando, e aí a gente pode ter que lixar, por exemplo, o dentinho, tá? Mas nem todos os casos eles precisam ser extraídos. Então, quando a gente tem dentes natais ou neonatais, a gente tem que avaliar cada caso e decidir pela manutenção ou não desses dentes, tá? Eles podem ser dentes da série normal, seja o dente de leite da criança, ou serem o que a gente chama de supranumerários, tá? E aí vocês podem me perguntar, Joana, a gente não vai fazer uma radiografia para saber, porque se for o dente da série normal e a gente tiver que tirar, daí o meu filho não vai ter dente? Mais ou menos isso, tá? A gente normalmente não faz radiografia, porque o raio-x não vai mudar a nossa conduta. Não interessa se é um dente da série normal ou se é um supranumerário. O nosso principal objetivo é evitar um dano maior a esse bebê, que seria aspirar esses dentes e vir a óbito,
né? Então, se tem risco desses dentes caírem durante a mamada, seja ela no seio ou na mamadeira, ou no uso de uma chupeta, ou até o bebê chupando o dedo, se tem risco do dente cair, a gente vai tirar esse dente, tá? E aí depois a gente vê o que acontece. Eu tenho pacientes que a gente acompanha que sim, vai ficar com aquele espacinho ali porque não veio outro dente, era o dente de leite, e isso não significa que o bebê não vai ter o permanente, tá? A gente tá falando do dente de leite, isso não interfere no germe do dente permanente. E tem casos que eram dentes supranumerários que a gente fez a extração e depois, no período normal, nasceu o dente de leite da criança, tá? Tá, mas por que a gente não faz radiografia? Porque por mais modernos que sejam as radiografias, o tempo de exposição reduzido e etc., a radiação ela é cumulativa, né? E esse bebê ele acabou de nascer, a tireoide dele está em formação, então por mais que a gente proteja com colete de chumbo e etc., não tem por que eu irradiar um bebê que acabou de nascer. Se saber se é um dente da série normal ou não, não vai mudar a minha decisão do que fazer. O que vai mudar a minha decisão do que fazer é a mobilidade desse elemento, tá? E se existe risco ou não de aspiração desse dente, tá? As alterações de tecidos moles, tá? Essa semana eu avaliei um bebê no hospital que eu quase pedi, deixa eu tirar uma foto. Ele tinha muitos nódulos de Bohm, tá? Muitos nódulos de Bohm. E a gente, é uma alteração, mas é uma alteração super comum, vocês vão ver, e que ela não requer nenhum tipo de tratamento, evolui, né, sozinho. Mas chama a atenção dos pais porque também os pais associam as 3 alterações que eu vou falar agora, os pais associam muito com a questão da erupção dentária, por ser um remanescente, né, de tecido que se encontra no rebordo, nos rodetes gengivais, na região onde no futuro vai nascer dente, os pais costumam associar, né, visualmente essa alteração, esses nódulos e pérolas e cistos que eu vou falar daqui a pouquinho com o dente, tá? Mas a gente consegue, profissionais da saúde treinados, a gente consegue avaliar e fazer o diagnóstico diferencial do que realmente é dente e o do que é essas alterações de tecido mole que eu vou falar a seguir, tá? Então, a mais comum são os nódulos de Bohm, então são remanescentes de tecidos de glândulas mucosas que a gente encontra sobre os rodetes gengivais, tá? Tanto pela frente como por trás desse rodete, então tanto por vestibular quanto por lingual, tá? E no palato também é comum de acontecer. Pode ter uma bolinha, não sei se vocês viram numa foto que eu mostrei ali quando a gente estava falando do cordão fibroso de Robin, imagem TOT, aquilo ali é o Pietro, é a boquinha do Pietro, embaixo ele tem um pontinho branco, aquilo ali é um nódulo de Bohm, tá? Então o Pietro tinha, né, porque ele evoluiu sozinho, mas ele pode então ser um ou vários, como nessa foto que está aparecendo aí para vocês, tá? As pérolas de Epstein são também remanescentes, né, daí do epitélio palatino, e a diferença que a gente tem do nódulo de Bohm para as pérolas, visivelmente, é a localização, tá? Os nódulos vão se localizar sobre o rodete e as pérolas vão ficar exatamente na ráfia palatina, então bem no meio da boca, tá? É essa a diferença que a gente tem de um para outro. E os cistos da lâmina dentária também vão ficar bem sobre as cristas, tá? Tanto aqui, ai, cortou, tanto na maxila quanto na mandíbula, tá? Então, vocês viram que visivelmente eles são bem parecidos, né? Essas alterações de tecido mole, tanto os nódulos, as pérolas quanto os cistos, eles são assintomáticos, então o bebê não tem dor, a gente pode manipular, passar a mão em cima e eles não vão exigir tratamento, tá? A tendência é que eles sumam espontaneamente com o passar dos meses. Normalmente, 2, 3 meses eles já deixam de existir, tá? Alguns ficam um tempinho a mais, mas eles evoluem por conta, tá? Então isso é uma coisa que vocês não precisam se preocupar. Outra alteração, que daí agora a gente falou, né? O que a gente considera um freio labial e um freio lingual, ok, né? O que a gente considera normal. Agora a gente vai falar sobre a alteração desse freio lingual e aí a gente vai falar especificamente do teste da linguinha, tá? Então, quando a gente tem um freio lingual mais anterior, né? Uma inserção tanto na base da língua, como eu falei, quanto no assoalho, né? Uma inserção anterior, esse aqui é ponta de língua com rebordo, né, bem em cima do rebordo gengival, a gente tem o que a gente chama de anquiloglossia, que é a língua presa, tá?
Esse diagnóstico ele vai ser feito através então de uma avaliação que num primeiro momento é anatômica, então a gente vai olhar esse freio e anatomicamente a gente vai considerar, né, se ele está inserido mais anterior ou não, e funcional, tá? Funcional, a gente vai avaliar então função, o que esse bebê consegue mobilizar com essa linguinha, ele consegue anteriorizar, ele consegue canular, ele consegue elevar essa linguinha sim ou não, tá? E o teste da linguinha, que a gente já vai falar mais especificamente sobre ele, nada mais é do que uma triagem neonatal, né, que é lei desde 2014, que tem por objetivo diagnosticar os casos como dessa foto, que são os casos mais severos, né, ainda na maternidade. Os outros casos, que são os casos mais duvidosos, que são os casos mais difíceis da gente diagnosticar, normalmente eles vão para uma reavaliação, tá? Então, na maternidade eles costumam passar, e aí a gente vai tendo dificuldades na amamentação, e aí surge a necessidade de uma nova avaliação dessa linguinha, e aí nesse momento a gente vai fazer, então, o bebê já tá um pouquinho maior que eu digo, às vezes tem 5 dias, uma semana, mas não é aquele bebê que acabou de nascer, né, que tem, enfim, 24, 48 horas de vida, a gente já consegue fazer uma manipulação melhor da cavidade bucal e uma avaliação melhor desse freio da língua, tá? Então, o teste da linguinha, como eu disse, ele é lei desde 2014, tá? Mas ele não é aplicado em todas as maternidades do Brasil. Existe uma brecha, como eu digo, né, que ele, em teoria, deveria ser realizado na maternidade nas primeiras 48 horas de vida, mas ele pode ser realizado até os 30 dias do bebê, e aí fica uma coisa jogando para outra, e a grande maioria das maternidades aqui de Porto Alegre e, enfim, do Rio Grande do Sul não fazem o teste da linguinha, tá? Quem que pode fazer o teste da linguinha? Qualquer profissional da saúde que entenda de aleitamento materno e capacitado para tal. Existem cursos, tá? Para tu aprender a aplicar o teste da linguinha. Então, não necessariamente precisa ser uma fonoaudióloga, pode ser uma dentista, como eu, pode ser pediatra, pode ser uma enfermeira, pode ser, enfim, qualquer pessoa capacitada para tal. O protocolo que a gente aplica na maternidade é o protocolo rápido do teste da linguinha. Então, a gente faz uma avaliação, né, que ela é visual, onde a gente normalmente vê o bebê chorando, né, a gente faz a manipulação, a gente chama isso aqui de manobra, onde a gente posterioriza e eleva o freio. E aí o bebê, por essa manipulação, na maioria dos casos ele vai chorar, e aí a gente consegue observar, né, a postura e anatomicamente como é essa língua no choro. Então, como eu falei, o que a gente espera é uma língua que suba arredondada, a pontinha no choro. Se a gente tiver algum tipo de fenda ou uma língua que ela nem sobe, que é a língua clássica, a gente fala língua presa clássica, que fica em formato de coração, a gente sabe que provavelmente vai ter alguma alteração, né? Uma língua que fica sempre mais baixa ou que só sobe as bordas laterais, que a gente fala fica em cupping, o meio da língua não eleva, né? O dorso da língua não eleva. E quando a gente faz a manobra, a gente vai ver se esse freio ele é um freio mais fininho, mais delgadinho, ou se ele é um freio mais espesso, e a inserção dele, né? Como eu falei, na base da língua e no soalho, tá? Ele é um teste bem rápido, tá? Ele é indolor e ele tem uma numeração. E aí, dependendo do que der de numeração, a gente vai considerar normal, a gente vai considerar alterado com indicação de reavaliação em até 30 dias ou alterado já com indicação de fazer a correção, que é a frenotomia, que é o corte desse freio, tá? E aí vai depender, enfim, da característica anatômica desse freio. Então, só para mostrar para vocês, como eu disse, que a gente já tem evidências, né, que mostram que a anquiloglossia nos recém-nascidos está associada com dificuldade na amamentação, tá? E aí, como eu falei, a correção vai estar indicada quando o diagnóstico revelar, além da questão anatômica, a dificuldade na amamentação, tá? Então, aqui é um videozinho para vocês verem de um bebê que tem a língua presa. Então, ele tenta, ó, trazer a linguinha para frente, faz uma fenda, conseguem ver, ele não consegue protruir muito. Ele tenta elevar, e para ele elevar a linguinha no céu da boca, ele tenta fechar a boca. Então, isso é uma das maiores dificuldades do bebê. Para mamar, ele tem que relaxar e fazer um bocão, né? E aí, o que acontece? O bebê faz o bocão e quando ele precisa acoplar a língua na mama, a boca fecha e ele escorrega só para o mamilo,
porque é o que ele consegue fazer, ele não consegue dissociar a língua da mandíbula. E aí ele fica num padrão mais mordedor, que a gente chama e machuca muito o seio da mãe, tá? Então, nesse caso aqui, tá no terço anterior da ponta da língua e bem em cima do rebordo, né? A mãe com dificuldades na amamentação, a gente indicou a correção. E aqui para vocês verem a diferença, tá? Aqui já tava, eu acho que com uns 5 dias de cirurgia, a gente fica com uma ferida, tá? Que é maior do que essa, aqui já fazia quase uma semana da cirurgia, mas a gente fala, fica uma afta grande embaixo, onde é feito o corte, e eu trouxe essa foto porque a gente fala, né? Tem pessoas que falam, é só fazer um piquezinho. Não é um piquezinho, tá? A gente precisa realmente remover todo esse freio, da onde ele está inserido até a base, né, da junção da língua com o assoalho da cavidade bucal. Então, não é um piquezinho, a gente não faz um corte só na frente desse freio, a gente precisa ir anatomicamente até onde esse freio encontra a base da língua, tá? Então, a gente vai ficar com uma ferida nessa região, uma ferida que é às vezes 2, 3 vezes o tamanho dessa nos primeiros dias, e depois ela vai diminuindo até a sua cicatrização final, tá? Mas a gente já consegue ver, né, o mesmo bebê, a diferença, né, na elevação e mobilidade da língua com poucos dias depois do procedimento. Tem alguns bebês que o simples fato de tu fazer a frenotomia, ele automaticamente já vai para o seio e já é outra mamada, a mãe já sente diferença e tá tudo certo. E tem bebês que vão precisar, às vezes, de acompanhamento com a fono no pós-operatório, com osteopata, ou enfim, com outro profissional, porque além da questão do freio, ele tem alguma disfunção oral associada, tá? Mas isso a gente vai avaliar a cada caso e quem entende de amamentação e está capacitado para fazer essas avaliações e correção vai saber, né, indicar se precisa ou não de outro profissional para acompanhar, né, no pós-operatório, tá? O que é importante da gente entender, tá? Que a boquinha do recém-nascido, ela vai mudar muito em muito pouco tempo, né? A gente começa, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre erupção dentária, mas a gente começa em torno, né, em média, ali dos 6, 7 meses do bebê, a gente começa a ter o nascimento dos dentes e a gente vai ter no total, são 20 dentes de leite, e se a gente pensar na boquinha de um bebê, não cabem 20 dentes. Então, a natureza ela é tão sábia que esses dentes vão nascendo em doses homeopáticas, como eu digo, conforme a criança vai crescendo e a base óssea vai crescendo para dar lugar, né, para dar oportunidade desses dentes nascerem. Agora que eu tô vendo que eu tô em 2 lugares aqui nessa tela. Então, é bacana, assim, que a gente vai vendo, né, como eu mostrei ali aquela foto do Pietro com 7 dias e com 5 meses, a diferença que a gente tem ali em relação ao crescimento dele. E a natureza é tão sábia que espera esse crescimento para que algumas coisas vão acontecendo de forma natural e fisiológica na boca do bebê. Mas o que a gente sabe é que mamar no seio, né, o aleitamento materno, ele é o primeiro e o mais importante estímulo de crescimento que a gente vai ter para o desenvolvimento correto do sistema estomatognático desse bebê, tá? Então, além de todos os benefícios do líquido do leite em si, se a gente for pensar em termos de crescimento e desenvolvimento, bebês que mamaram exclusivamente no seio até os 6 meses de idade e de forma complementada até 2 anos ou mais, tem muito menos risco de ter alterações de maloclusão, alterações respiratórias, do que bebês que não mamaram no seio ou que não mamaram de forma exclusiva, né? Que tiveram uso de bicos artificiais, seja mamadeira, chupeta ou intermediário. Enfim, perdi o insight aqui que eu ia falar, mas daqui a pouquinho vem, tá? Então, quando a gente fala em aleitamento materno, a gente realmente está pensando no que de melhor a gente pode ofertar para esse bebê em todos os aspectos, tá? Sejam nutricionais, seja afetivo e seja de desenvolvimento e crescimento, tá? Lembrei que a gente não para pensar, né? Mas o bebê, na verdade, dentro da barriga, ele tá numa piscininha, né? Ele não respira, ele não usa o pulmão. No momento que ele nasce, ele precisa se organizar com o ar,
né? Então ele precisa respirar, por isso, não sei se vocês lembram que a pediatra, a Lu, comentou com a gente que é normal o bebê espirrar, é normal o bebê ter soluço, porque esse diafragma ele ainda tá imaturo no contato do bebê com o ar. E quando o bebê vai mamar, ele faz um vedamento no seio e ele precisa respirar pelo nariz. Então é o primeiro momento que o bebê faz essa organização. Ele respira pelo nariz, porque a boca está vedada no seio. Ele faz a ordenha do leite e ele engole. Tudo de forma coordenada e orquestrada, tá? Então é super importante esse exercício que o bebê faz mamando no seio, tá? E é diferente de, por exemplo, ele mamar na mamadeira, que como a gente falou, tem casos que a mamadeira salva vidas e nutre o bebê, e a gente não é contra a mamadeira, mas a gente é super a favor do aleitamento materno, né? Porque esse vedamento no seio e que a criança realmente só vai poder respirar pelo nariz, então vai ensinar ela a forma correta de respirar, só vai acontecer no seio materno, tá? E aí, né, passadas as características então de normalidade, as alterações passíveis da gente encontrar na cavidade bucal do recém-nascido, uma outra pergunta muito frequente que a gente tem é: eu preciso limpar a boca do meu bebê que não tem dente? Antigamente a gente tinha uma recomendação, né, bem forte de limpar com gaze, né, que precisava passar um paninho na boca do bebê. Hoje a recomendação é não precisa fazer nada na cavidade bucal do bebê, tá? Não vai acostumar o bebê a que seja manipulada essa cavidade bucal depois, então passar uma gaze com o bebê, perdão, enquanto ele não tem dente, não vai fazer com que fique mais fácil de escovar o dente do bebê depois, tá? E em termos de saúde, o leite materno é rico em anticorpos, então no momento que eu limpo com um pano, que nem sempre vai estar estéril e limpo, eu tô na verdade tirando essa proteção natural e colocando em risco a saúde do meu bebê, porque eu posso estar levando micro-organismos para dentro da boca do meu bebê. E a nossa mucosa, ela descama de forma natural a cada 3, 4 dias, tá? Então, enquanto a gente não tem dente, não tem a menor necessidade da gente manipular e limpar a boca do bebê, tá? No momento que eu tenho dente, aí sim eu tenho uma estrutura que não descama, que é o dente, e é por isso que a gente precisa escovar os dentes todos os dias. Mas enquanto eu não tiver dente, não tem a menor necessidade de eu limpar a boca do meu bebê. Ah, Joana, mas o meu bebê não tá mamando no seio, ou tá mamando no seio e tá tomando fórmula junto. Tudo bem? Tudo bem, porque a mucosa vai se renovar por conta, vai produzir essa limpeza natural, digamos assim, a cada 3, 4 dias, tá? Então não tem necessidade da gente limpar a boca do bebê. Eu sempre digo, é uma coisa a menos pra gente fazer, porque vocês vão ver, né? Algumas já não são mais mães de primeira viagem, mas a gente tem tantas coisas para fazer com a criança, né? Com o bebê, que bom que a gente não precisa limpar a boca desse bebê, menos uma coisa pra gente fazer, tá? Aí sim, depois que nascem os dentes, a gente vai falar daqui a pouquinho, aí sim eu preciso limpar a boca do meu bebê, tá? E aí vem a outra dúvida, né? Com quantos meses nascem os dentes de leite do meu filho? Eu brinco que eu sou dono pediatra, tô pagando todos os meus pecados com o Pietro. Pietro tá fazendo 10 meses amanhã, ele nasceu de 36 semanas, mas a gente nunca considerou ele um bebê prematuro, mas em teoria ele é prematuro. Mas mesmo que a gente fosse corrigir esse um mês, né, que em teoria ele veio antes, o Pietro estaria fazendo 9 meses e o Pietro não tem dentes. E como vocês podem ver nessa foto, que aqui é o Pietro, tá bem marcado, né, aonde vão erupcionar os incisivos centrais inferiores, que eu já vou mostrar, são os primeiros dentes a nascer. E, gente, tá assim, marcado e inchado, eu acho que desde que o Pietro tinha uns 6, 7 meses. Então faz 3, 4 meses que tudo que acontece com o Pietro, eu coloco a culpa no dente que vai nascer. Então o Pietro tá com um aumentinho de temperatura ou fez febre, tá, mas não faz febre. Faz febre, não faz febre. Será que é o dente? Pietro não tá comendo. Será que é o dente? Pietro tá mais irritado. Será que é o dente? Pietro dormiu mal. Será que é o dente? E aí o pediatra dele é uma figura. E ele, Joana, tu tá certa, tá cada vez mais perto. Daqui a pouquinho tu vai acertar. E ele brinca ali, tu tá 3 meses errando, né? Então, assim, a gente tem a tendência, né, a colocar a culpa de muitas coisas que acontecem na erupção dos dentes.
A gente até fez um post lá no Pergunta pra Mãe sobre isso. E vou tentar trazer um pouquinho para vocês o que a gente pode esperar e o que a gente, né, não considera, não tem plausibilidade biológica da associação com a erupção dentária, tá? Em termos de cronologia, eu não vou falar um por um aqui, mas vocês podem, enfim, tirar foto, printar essa imagem. De forma geral, tá? A gente tem hoje o que a gente considera normal um período, né, de erupção. A gente tem uma janela aí do monte de meses que a gente considera normal os dentes nascerem. Então, desde os primeiros a nascerem são os incisivos centrais inferiores, tá? Então, desde os 4 meses até 1 ano e 2 meses da criança, a gente considera normal esse dente aparecer. Então, eu tenho sobrinhos, né, na minha família que erupcionaram com 5 meses. E eu tenho do outro lado do meu irmão, a minha sobrinha foi ter com 1 ano e 1 mês, quase 2 meses, o primeiro dentinho. E a gente considera isso normal. Então a gente precisa lidar um pouquinho com a nossa ansiedade. E eu digo agora, eu como mãe, né, tô há 3, 4 meses e eu tô no pediatra esperando o dente do Pietro nascer. O Pietro não tem dente ainda. Agora, hoje, eu olhei com a babá, a gente ligou a lanterna, porque eu senti com o dedo uma coisa diferente, ele meio me mordeu assim e eu fui olhar. Agora dá bem para ver por transparência a borda incisal. Não rompeu a gengiva ainda, mas agora sim tá perto, é uma questão de dias. Então ele se aproxima aí do pediatra, se Deus quiser, aí ele vai ter dente, né? Para eu dizer que, viu, chegou a hora do dente. Tá? Mas a gente considera, assim, hoje um período grande, né? Uma janela normal de período de erupção. Então, mais do que quando que esse dente nasce, a gente até se preocupa ou observa mais a sequência de erupção, tá? E aí a gente tá aqui com cores divididas, tá? Os dentes anteriores, então a bateria labial anterior que a gente fala, normalmente erupciona os incisivos centrais inferiores primeiro, depois os centrais superiores, laterais superiores e por último os laterais inferiores. Aí a gente tem uma pausinha e aí erupciona, às vezes meio junto, tá? Primeiro molar inferior e superior, tá? Vem meio junto e aí o canino às vezes acompanha, ó, eles meio se cruzam o período, tá? Canino superior e inferior. E aí, por último, a gente tem a erupção dos segundos molares descidos, tá? São 20 dentes no total, 10 dentes em cima, 10 dentes embaixo, e esses 20 dentes depois vão trocar, tá? Todos os dentes de leite, todos os 20 dentes vão cair para trocar por dentes permanentes. E além desses 20 dentes permanentes, a gente vai ter mais 12 molares, tá? Primeiro molar permanente, segundo molar permanente e terceiro molar permanente, que é o siso, tá? Então, a gente, além desses, vai ter mais 6 em cima e mais 6 embaixo para completar a dentição permanente, tá? E aí vem essa parte, né, que eu disse que eu tô pagando os meus pecados e que quando a gente tá do outro lado, né, não sou eu ali no consultório como odontopediatra e os pais se queixando do bebê e eu pensando que pode ou não pode ser do dente, agora que eu tô vivenciando isso, realmente a gente praticamente associa tudo que acontece com a criança com a possibilidade do dente estar nascendo, tá? Mas eu preciso dizer que a gente é muito injusta com o dente, vocês já vão entender por quê, né? Então, o que a gente considera em termos de eventos associados à erupção dentária? O que tem plausibilidade biológica e o que não tem, tá? A gente fala que é uma grande polêmica, tá? O dente do Pietro tá exatamente assim, ó. Estão vendo ali por transparência? As pontinhas ali? O Pietro tá exatamente assim. Por que é uma polêmica, tá? Porque até os estudos, eles são polêmicos. A gente não tem como tirar alguns fatores de confusão desse período, né? Então, por exemplo, assim, ó, o que acontece normalmente em torno dos 6, 7 meses do bebê? O bebê começa a sentar e o bebê começa a comer e o bebê consegue levar as coisas à boca, né? Que são, por exemplo, sinais de prontidão até para a introdução alimentar. O bebê conseguir ficar sentado sem apoio, né? Ou com muito pouco apoio, ele conseguir, né, ir levar coisas à boca. E aí, mais ou menos junto com isso, coincide aquele período onde a gente tem uma chance grande de erupção dos dentes. E aí, o que vai acontecer? O bebê tem diarreia. E a culpa da diarreia é de quem? É do dente que vai nascer. Só que a gente esquece que esse bebê começou a comer.
e que o intestino dele, o estômago, o sistema digestivo dele está recém aprendendo a lidar com novos alimentos, com novas consistências. O que tem mais plausibilidade biológica de dar diarreia nesse bebê? A comida que ele começou a comer, que até ontem ele só tomava leite, ou o dente para nascer? O bebê tá botando a mão no chão porque ele tá sentando e tá começando a se ensaiar para engatinhar e ele leva a mão na boca. Ele pega um brinquedo do chão e ele coloca esse brinquedo na boca. O que é mais possível de causar a própria diarreia ou um aumento de temperatura, uma virose, alguma coisa assim? A mão suja, o brinquedo sujo que ele leva à boca, que vai causar uma infecção, que vai causar febre. E não a erupção do dente, que é uma coisa natural, é fisiológico do nosso organismo. Vem de dentro do corpo dele a erupção. Por que isso ia causar febre? Se a febre é uma resposta do nosso organismo a um invasor. Então, quando a gente é racional, a gente vê que nada dessas coisas estão associadas com a erupção dentária. Mas, como eu estou dizendo, quando a gente está ali vivendo, é insano, a gente quer justificar tudo na erupção dentária. Então, a gente precisa ter um pouquinho de cautela e não ser injusta com os dentes, tá? O que a gente tem, então, de evidência, tá? Sobre sinais e sintomas que realmente estão associados com a erupção dentária, tá? Os sintomas mais frequentes encontrados foi aumento de salivação, tá? Que isso sim está associado com esse período da erupção, irritabilidade e distúrbio do sono, tá? Que isso também é controverso, porque tem um fator de confusão que são os saltos de desenvolvimento, né? Que podem também estar associados com esses distúrbios do sono. É o que mais acontece lá em casa. O Pietro é uma criança que a vida inteira dormiu super bem e tem momentos que ele fica insano. Eu digo, dorme o Pietro, querido santo anjinho, e acorda o demônio da Tasmânia. E aí no outro dia o demônio da Tasmânia não dorme e fica muito maluco. E daqui a pouco dorme e volta a ser o Pietro. E às vezes isso dura 4 dias, às vezes isso dura 2 semanas. E aí a gente fica que a gente não sabe o que fazer e quer procurar a razão disso. E aí a Joana fica colocando a culpa no dente faz 3, 4 meses. E talvez sejam saltos de desenvolvimento, talvez seja angústia da separação, talvez sejam várias outras coisas, tá? Mas a literatura traz esse distúrbio do sono. Irritabilidade, tá? E coceira no local da erupção. Então, isso a gente associa. Outra coisa que foi associada, tá? Foi a questão de um pequeno aumento na temperatura corporal, mas ele acontece somente no dia da erupção, no dia que o dente rompe a gengiva. Justamente porque daí sim eu tenho um processo inflamatório local pelo rompimento da gengiva, né, o dente rompendo a gengiva, e aí esse processo inflamatório local poderia causar um aumento de temperatura. Mas o estudo mostra é um pequeno aumento da temperatura. Então, quando a gente fala de forma geral para os pais, a gente diz febrícula pode estar associada com erupção dentária. Então, até 37,5 até 37,8. A partir de 37,8, que é febre, já não é mais dente. Eu já recebi várias ligações de pais de paciente. Joana, a fulaninha tá com 38,5 de febre. Acho que é o dente. Eu de cara já digo, não é dente. Pode ligar para o pediatra, que provavelmente tem alguma virose ou alguma outra infecção associada. E normalmente 2 dias depois os pais mandam mensagem, realmente a garganta ou o ouvido ou alguma outra coisa vem junto, tá? Então febre alta não está associada com erupção dentária. E aí, de que forma, né, a gente vai amenizar isso, tá? Mordedores, tá? Coçar a gengiva, aguinha gelada, muito colo, água gelada eu vou mostrar nos mordedores. A gente pode fazer picolé de leite materno, enfim, mas é muito colo, muito aconchego, tá? Não tem milagre. A dedeira de silicone que a gente comentou, ela é usada como massageador gengival, tá? Então, assim como os mordedores, a gente pode fazer uso da dedeira como um massageador da gengiva para ajudar nesse desconforto, nessa coceira, tá? Ou fazer uso de mordedores mesmo, né? A bananinha que a gente sorteou para vocês, esses mordedores têm água dentro, então a gente pode colocar eles no freezer e oferecer gelado para a criança, então alivia bastante o desconforto local que a criança pode ter ali nos dentinhos. Essa é a Sophie, né, a girafa, que é bem famosa também, que as crianças adoram morder, tá?
Então aqui os mordedores, eles normalmente vêm com alguma textura, né, que ajuda a coçar. E esses que tem água, e aí sempre comprem o com água, não com gel, tá? Porque se romper é água, não tem problema da criança engolir, tá? Aqui é o Pietro de novo, esse é um outro mordedor que até tinha lá pra gente mostrar para vocês no sábado. Esse aqui, além de funcionar como mordedor, ele também trabalha bastante mobilidade de língua, lateralidade, e isso é um bom exercício também preparatório para a fase da introdução alimentar, que a criança precisa mobilizar o bolo alimentar e o alimento, porque o Pietro, por exemplo, tem quase 10 meses e começou a comer com 7, então faz 3 meses que o Pietro come e ele não tem dente. E a gente oferece as coisas em pedaço e ele consegue triturar, né? Ele consegue, na verdade, amassar o alimento com o rodete gengival. E a linguinha dele trabalha para um lado e para o outro, empurrando esse alimento para frente para que ele consiga, né, amassar esse alimento para que ele consiga deglutir. Então, esses tipos de mordedores, eles são bem bacanas e são um bom exercício, né, para esse aprendizado e mobilidade da linguinha, tá? Colar de âmbar, gente. Essa é minha sobrinha, tá? Então, Casa de Ferreira Espeto de Pau, eu dei a minha opinião. Não vou divagar muito sobre o colar de âmbar, mas a questão é, não indicamos colar de âmbar, tá? Pelo risco importantíssimo de asfixia e de estrangulamento do bebê, tá? Então, o bebê ele pode prender o colar em algum lugar e apertar, e ele não se romper, e aí a gente, né, tem um enforcamento, asfixia do bebê, ou ele pode se romper e essas pedrinhas se soltarem e o bebê aspirar essas pedrinhas. Então, se for um fio muito firme, o risco de estrangulamento é maior, e se for um fio que é menos firme, o risco de arrebentar e da criança aspirar as pedrinhas é maior. Então, a gente não tem um equilíbrio entre essas duas questões, tá? Então, mesma coisa, tu vai botar no pulso, vai botar no tornozelo, tu não tem o risco de asfixia, mas tu tem o risco de romper e da criança aspirar essas pedrinhas e a gente não quer. E além disso, de forma muito rápida e direta, âmbar, esse tipo de contato nessa temperatura que é feito para ajudar no efeito anti-inflamatório do colar, da pulseira ou da tornozeleira, não funciona. Tá? A pedra âmbar ela tem que ser muito pura e ela tem que ter um contato muito grande com a pele e ela tem que ser elevada a temperaturas muito elevadas para ela ter o efeito anti-inflamatório. Então, de nenhuma forma o âmbar tem efeito e ele ainda coloca o nosso bebê em risco. Então, a gente é muito positivo no sentido de não indicamos e contraindicamos o colar de âmbar. Ai, Joana, então Deus o livre chegar no teu consultório com o colar. Eu vou te orientar, assim como a gente vai falar do bico. Obviamente, a gente dá informação, a tomada de decisão é sempre da família. A minha sobrinha estava usando colar de âmbar. Nenedente, tá? A gente tem nessas pomadas, além da camomila, a gente tem 2 tipos de anestésicos, tá? E a gente tem estudos bem recentes mostrando que não existe dose segura de anestésico para uso em bebês. E a gente tem risco importante de convulsão se a gente tiver uma sobredose da ingestão de anestésico. Então, a gente não sabe o quanto dessa pomada a gente pode usar e se ela realmente é segura ou não. Então, a Nenedente e as pomadas para erupção dentária vendidas em farmácia que tem anestésicos também são contraindicadas. Tá, Joana? E agora o que eu faço? Muito mordedor, muito colo, muito massageador de gengiva. E no desespero, se quiserem, a gente tem alguns fitoterápicos, tá? Que a gente também não tem evidência científica se eles vão funcionar ou não. É bem dividido, eu tenho famílias que acham que fez uma super diferença e tem famílias que acham que não fez diferença nenhuma. Mas a diferença delas, por exemplo, para o Nenedente é que elas não fazem mal. Talvez elas não façam bem, mas mal elas também não fazem. Então aqui tem 3 exemplos, tá? A camilha, a camomilina e a Dimuc. Uma é pomada, uma é uma cápsula com um pozinho e a camilha é um flaconete de líquido, tá? E aí a cápsula a gente vai abrir e vai aplicar o pó em cima do dente. O Adimuc é uma pomadinha que a gente também vai aplicar em cima da região. E a camilha tu vai colocar o flaconete nas comissuras, no cantinho da boca do bebê. Ele vai minha e engolir.
E em teoria a camomila, né, ela tem um efeito anti-inflamatório, então a gente reduziria, né, a sensação e o desconforto que esse bebê está sentindo em relação à erupção dentária, tá? Eu não uso, nunca usei, uso muito mordedor com o Pietro e colo, e enfim, e é o que resolve, tá? A gente está indo para nossa reta final e aí a gente vai entrar no assunto mais polêmico, tá? Mas que a gente já conversou bastante no sábado, que é a chupeta, tá? Existe uma coisa chamada confusão de bicos, tá? A posição que o bebê precisa colocar a linguinha para mamar no seio é completamente oposta à posição que a língua do bebê fica quando ele tá com uma chupeta, tá? Ou com qualquer tipo de bico de silicone, bico artificial na boca. Então, quanto mais tempo ele ficar com esses bicos artificiais, mais difícil vai ser dele se organizar quando ele for pro seio, tá? E aí a gente já sabe, o uso de chupetas é um dos principais causadores de desmame precoce. Além disso, a gente cansa a musculatura do bebê na chupeta, porque ele tende a ficar muito tempo com a chupeta na boca, e aí quando ele vai para o seio da mãe, que ele precisa realmente fazer aquela musculação, fazer aquele exercício para extrair o leite, ele tá com a musculatura super cansado, porque ele ficou 40 minutos dormindo com o bico na boca, chupetando aquele bico, tá? E além disso, o bebê faz sucção não nutritiva na chupeta, e essa sucção não nutritiva ele deveria fazer no seio da mãe. Faz parte do aleitamento materno em livre demanda o bebê fazer sucção não nutritiva no seio. Essa sucção não nutritiva no seio é responsável pelo aumento da produção da prolactina e ocitocina, que são os hormônios responsáveis pela produção do leite. Então, a gente também faz com que a mãe diminua a sua produção, né? Coloque em risco a sua produção de leite quando o bebê faz uso da chupeta. E isso também coloca em risco a amamentação, porque vai aumentar esse risco de desmame, tá? E aí vocês podem fazer essa cara, né, de, sério, como a gente falou, é uma questão cultural a chupeta, né? De novo, nosso papel não é julgar, é informar. E essa imagem, né, eu mostrei lá na aula para vocês, porque na verdade esse bebê que tá no colo da mãe com a chupeta, ele queria estar perto da mãe, né, tanto que provavelmente se tu colocar a chupeta no bebê e colocar ele no berço, ele vai chorar, ele vai cuspir a chupeta fora e a gente vai lá, insiste a chupeta e coloca na boca, ele cospe fora. Vocês já devem ter ouvido falar famílias que disseram, eu tive que testar 5, 6 chupetas, na 10ª marca que eu consegui fazer com que ele aceitasse. Não é porque ele preferiu aquela marca, porque ele cansou de dizer não, tipo assim, né? E ele, bom, então vou sugar isso aqui que tu tá me dando. Mas na verdade o que o bebê quer é estar perto da mãe, né? Perto da mãe, perto do pai. Esse começo é muito colo, é muito cansativo, é privação de sono, é a montanha-russa hormonal, é um monte de coisa e é extremamente compreensível a gente querer dar a chupeta para dar uma respirada, tá? Mas a gente se engana se a gente acha que vai facilitar muito a nossa vida, porque na verdade não facilita, tá? Então esse bebê, talvez se ele não tivesse chupeta e tivesse no colo da mãe, no seio, talvez ele fosse se acalmar e dormir até mais profundo e mais rápido do que com a chupeta, tá? Então, como eu disse, o nosso papel é informar, né? E aí a tomada de decisão ela vai ser de cada família, tá? Mas para vocês verem como isso é importante e não é, ela é odontopediatra, ela nunca vai dizer sim para chupeta, existe no Brasil, tá, uma norma de comercialização de alimentos, né, para lactantes e crianças, bicos, chupetas e mamadeiras, que é a NBCOL, tá? E por que que ela existe? Justamente pelo risco, tá, do uso desses, enfim, acessórios e etc., o risco que isso causa ao aleitamento materno, surgiram essas normas. Então, todo bico que vocês forem comprar, vocês vão ver que vai ter um quadro, tá? Que diz: o Ministério da Saúde adverte, a criança que mama no peito não precisa de mamadeira, bico ou chupeta. O uso desses utensílios prejudica o aleitamento materno, tá? Então, não é a Joana que está inventando, não é porque ela é odontopediatra, é porque realmente coloca em risco e existe tanto, né, uma norma de regulamentação que todos esses produtos precisam vir com essa advertência, tá? E aí é uma decisão da família fazer uso ou não. Ai, eu fiquei na frente aqui. Essa mãe, tá? Ela é dentista e aí ela criou esse blog que é cientista que virou mãe.
e ela fez esse post sobre a chupeta. E eu acho ele bem interessante, ele é super completo, ele é cheio de evidências. E quando as mães estão em dúvida ou com muita pressão familiar para o uso da chupeta, eu sempre peço para elas lerem esse blog, tá? Então eu vou deixar aí. Qualquer coisa eu posso mandar o link para vocês depois, caso vocês não consigam achar no Google pelo nome, tá? Mas eu acho que é uma leitura bacana para quem está na dúvida em relação à chupeta. A gente precisa ter alguns cuidados, tá? Não existe chupeta ortodôntica que vai ser melhor do que outra chupeta. Todas elas causam risco de desmame precoce. Algumas, tá? Como por exemplo essa aqui, talvez cause menos mordida aberta anterior do que essa aqui, que é um problema de oclusão. Mas aqui a gente está falando de amamentação e não existe uma melhor do que a outra, tá? Cuidados também, eu falei, né? A questão de, cheia de strass, cheia de pérolazinha, toda bonitinha. Gente, tem risco disso se soltar e da criança aspirar, tá? Nesses casos, menos é mais. O prendedor da chupeta. Quanto mais peso tiver, mais força a criança vai ter que fazer com a boca para manter a chupeta na cavidade bucal. E aí, mais prejuízo a gente vai ter em termos oclusais e posturais e musculares, tá? Então, jamais penduricos pesados, de preferência nem penduricos, tá? Não deixar a chupeta de fácil acesso para a criança. E muito cuidado na fase que eles estão começando a andar, que às vezes, hoje não se faz mais tanto, mas se penduravam fraldas, porque a criança pode caminhar, pisar na fralda e a gente causar um traumatismo dentário com isso, tá? Então, bastante cuidado. E aí os dentes começaram a nascer, né? E agora? E aí chegou a hora da gente ir no odontopediatra, tá? A gente recomenda a primeira visita no odontopediatra, idealmente no primeiro ano de vida, tá? Antes ou no momento da erupção dos primeiros dentes, para daí a gente começar a receber as orientações relacionadas a como limpar, já tem que ser com escova de dente, o tipo de escova, pasta de dente com flúor, qual a pasta, quantidade, quantas vezes por dia, avaliar a questão, né, dos dentes, se é um dente saudável, se tem alguma hipomineralização, e aí a gente aborda vários outros assuntos, várias outras orientações relacionadas a traumatismo dentário, uso ou não chupeta, momento ideal para retirada, questão de dieta, né, importância do controle do consumo do açúcar relacionado à cárie dentária, a gente fala sobre bruxismo, enfim, a gente vai ter daí uma série de assuntos que a gente vai abordar e informar nessa primeira consulta, tá? E aí eu ia falar lá no sábado, mas enfim, tava Pietro puxando, querendo comer meu cabelo, vocês todos cansados. A ideia do Pergunta para a Mãe, né, que é trazer a ciência com afeto e facilitar a vida e a maternidade como um todo, a nossa ideia é ter várias temporadas, tá? E a nossa próxima temporada, ela vai abordar o primeiro ano de vida do bebê, né? Então a gente falou agora de concepção e de gestação e a gente agora vai acompanhar esse bebê que vai nascer. Então, vão vir aí assuntos relacionados ao desenvolvimento, né, cognitivo e motor do bebê no primeiro ano, que esperar, relacionados à introdução alimentar, relacionados aos dentes, cuidados, etc. Questão de sono do bebê. Então, tem muita coisa boa ainda para vir por aí. A gente espera, né, que vocês que encararam a primeira temporada com a gente tenham gostado, né, e queiram nos acompanhar nessa próxima temporada, tá? Então, muito obrigada. Espero que gostem. Estou à disposição de vocês para tirar toda e qualquer dúvida. Como eu disse, pode ser tanto ou aqui pelo grupo do WhatsApp, ou vocês podem me chamar no privado ou lá pelo Instagram. Tá bom, pessoal? Beijo. Obrigada. Até a próxima.